Hoje é dia de clássico, dia de Fluminense e Vasco. Esse pré-jogo tá saindo de manhã, né? Espero eu. Tem que ver a questão da internet. Mas enfim, hoje tem Fluminense, na verdade tem Vasco e Fluminense, o jogo é em São Januário. E a gente vai ver esse pré-jogo aqui. Tudo que você precisa saber sobre a partida, você vai encontrar neste vídeo aqui. Tudo mesmo, até informações muito irrelevantes. Enfim, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Não estou no meu cenário habitual, porque eu estou finalizando as minhas férias, mas a CBF trouxe esse jogo para domingo e acabou complicando toda a minha programação. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos falar do jogo. Bem, se você pegar o histórico das duas equipes nessa temporada, você vai ver que os cenários são completamente diferentes. O Fluminense vem de 4 jogos sem perder, né? Sendo 2 vitórias de virada. Tem um empate aí muito ruim com o Red Bull nesse meio termo aí, mas a última vitória muito empolgante, etc. Se vencer, entra no G4. Aquele entra no G4 que a gente já vem conversando, né? Que é um entra no G4 meio fake, porque tem time com jogos a menos, mas enfim, tá no G4. Quem vai precisar ganhar são eles, né, para poder tirar a gente do G4. Já o Vasco vem de 6 jogos sem vencer, eliminação na Sul-Americana, confusão de torcida invadindo o treino, treinador insatisfeito, etc, etc. Ou seja, tudo é muito ruim para eles. De ruim para o Fluminense, pelo menos nesse pré-jogo, tem a saída de Odair Helma, que é um desfalque importante. Até quem não gosta de Odair Helma, até quem não gostava, até que criticava o trabalho, mas tinha um mínimozinho de senso, sabia que Odair sair no meio da temporada era ruim para o Fluminense. Até quem discordava do trabalho dele, não era muito o meu caso nesse ponto, eu discordava de alguns pontos, mas não do trabalho inteiro, ou até que não achava que existia um trabalho, concorda com isso. De que era ruim com ele, pior sem ele. Bem, só que esse é o histórico que importa, tá? Esse é o histórico recente que faz diferença nesse jogo. O histórico que não faz diferença nesse jogo, mas que é absurdo, é a freguesia recente do Fluminense para o Vasco, recente nesse século. Já que em todos os Brasileirões por pontos corridos, por exemplo, isso é um dado que eu levantei na semana passada, desde 2003 a gente nunca ganhou o Vasco nos 2 turnos. Nunca. Nenhum ano a gente ganhou o Vasco nos 2 turnos. A gente ganhou o Flamengo nos 2 turnos em 2012, por exemplo. A gente ganhou, enfim, tem uma série de times que a gente ganhou nos 2 turnos pelo menos em um ano. O Vasco, não. Foram aí 17, esse é o 18º campeonato, eles caíram em 3, então você tem aí pelo menos 15 campeonatos que a gente jogou, e você vê, desses 15, 3 eles foram rebaixados, e a gente mesmo assim não ganhou as 2 deles. É um tabu aí para ser quebrado. Outro tabu tem 55 anos que a gente não ganha o Vasco em São Januário. Mas esse é um pouco mais leve porque, assim, a gente ficou muito tempo sem jogar em São Januário, né? Então esse não conta tanto. Mais recentemente temos derrotas absurdas, um 3-2, com gol de Nenê, inclusive, pro Vasco. A gente tomou no último minuto, o Henrique Dourado fez 2 e Manga Escobar foi quem fez o gol da virada do Vasco. A gente perdeu ano passado aquele 2-1 com 2 a menos, Agenor pulando numa bola, pulando de lado numa bola, num gol de falta de Bruno César, enfim, uma coisa muito ridícula. E esse ano o Fluminense tem a oportunidade de vencer 3 vezes seguidas o Vasco, algo que também não acontece há quase 40 anos. Enfim, esses tabus não importam tanto, mas eu quero quebrá-los nesta noite de domingo. Agora falando sobre o time, né, sobre bola em campo. Para quebrar esses tabus, a gente precisa de jogador e precisa de estratégia. Marcão assume, é o primeiro jogo de Marcão, e assim, esse jogo tem uma importância gigantesca e ao mesmo tempo ele não pode ter uma análise baseada só nele. Isso por quê? Porque o Marcão assumiu o time na terça, quarta-feira, basicamente, vem cheio de desfalques. Apesar dele já estar por ali, ele estava no Sub-23 e agora ele vai ter que colocar a cara dele. Só que enquanto ele coloca a cara dele no time, ele tem jogo domingo, já tem jogo quarta de novo, e precisa da cara de Odair, manter a cara de Odair. Ele tá lá por causa disso. Se fosse para poder botar a cara de um treinador, o Fluminense ia buscar outro no mercado. E ele tem alguns desfalques, como por exemplo, sem Calegari, que vinha sendo titular na lateral direita, e Luiz Henrique, lesionado, que problema, hein? Mas os 2 na seleção Sub-20. Martinelli também é desfalque, lesão sofrida no treino, aparentemente não joga as últimas 3 partidas desse ano. E o Luca, que voltou a treinar agora no fim de semana, não sei ainda se ele será relacionado ou não, provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo talvez você já até saiba, mas faria pouca diferença para o time titular, né? Porque o Luca voltou a treinar por causa do Covid.
Enfim, vou passar aqui a escalação provável e depois eu faço breves comentários. Marcos Felipe ou Muriel, Igor Julião na lateral direita, a zaga com Lucas Claro e Nino, e a lateral esquerda com Egídio ou Danilo Barcelos. Tem 3 comentários aqui para fazer, né? Lucas Claro e Nino volta a ser a zaga titular com a saída de Digão, ou seja, Nino retorna ao time titular depois do Covid, etc. Igor Julião assume a lateral direita na saída de Calegari para a seleção, volta a ser titular, tomara que faça uma partida boa. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos voltou já a treinar já desde acho que sábado ou domingo passado, depois do Covid. E aí, assim, eu não sei se vai continuar com o Egídio, se volta Danilo Barcelos, não sei como o Marcão vai gerir isso. Eu acredito que é bem óbvio de que Danilo Barcelos só saiu por causa do Covid, estava muito bem, e Egídio não mostrou nada nem perto de que mereça a posição. Então é Danilo Barcelos, né, que voltaria. Essa é a lógica. Assim como o Marcos Felipe. O Muriel vinha falhando seguidas vezes, já era para ter perdido a posição desde setembro, no mínimo. E aí, pelo amor de Deus, né? Marcos Felipe entra, é seguro, aí volta. Muriel voltou à posição depois da lesão, mal demais, eliminação em Copa do Brasil, tudo, falha contra o Inter. E aí Marcos Felipe entra, segurança de novo. Muriel voltou a treinar no domingo passado. Será que volta como titular? Se voltar, é um daqueles erros que Marcão já está cometendo na estreia, e qualquer erro de Muriel é erro de Marcão. Mas acredito que Marcos Felipe seja o titular. No meio de campo, com a lesão de Martinelli, ficou a dúvida, né? Hudson e Nenê é meio que já seguro ali que estarão em campo. O outro, né, que jogaria um pouco mais atrás, seria Martinelli, seria Dodi, os dois não podem jogar. A especulação de que a vaga vai para Yuri, que voltou também recentemente de Covid. Há uma possibilidade de ter André. Os dois fazem uma função parecida. Acredito que nessa disputa aí eu ficaria com o André, mas acho que o Marcão vai ficar com o Yuri. O que vai dificultar um pouco a nossa saída de bola, né? Yuri, Hudson e Nenê, ou André, Hudson e Nenê. E aí, na frente tem um outro problema, que é Fred. E aí, Fred, né? Marcão vai ter que arrumar um lugar para Fred nesse time. Ou não vai? Porque a frente está muito bem definida, né? Com o Wellington Silva aberto, Michel Araújo aberto, Marcos Paulo centralizado um pouco mais atrás, com o Hudson ou o Nenê pisando na área. Foi assim que o Fluminense jogou contra o Atlético Paranaense, né? E aí, no caso, ainda tinha Martinelli também que avançava. Não sabemos como ele vai fazer. Para mim, se ele for colocar Fred, ele muito provavelmente vai sacar Michel Araújo. Acho que ele não saca Marcos Paulo, não. Eu tiraria o Wellington Silva. Mas, aí eu tô falando mais de Odair, né? A gente vai precisar ver qual vai ser a cara de Marcão. Enfim, tem um ponto aí sobre Marcão, alguns pontos que a gente precisa ficar atentos, né? Antes de eu falar da arbitragem. Que é os reservas que ele vai utilizar. A gente precisa ver se vai continuar colocando Caio Paulista, continuar sempre colocando Caio Paulista e Felipe Cardoso. O Odair pediu desculpa para Caio Paulista. A gente não pode julgar tudo isso por um jogo só, obviamente, né? Se Miguel vai receber mais oportunidades, mas mais do que Miguel, Ganso, porque a gente tem que lembrar, Ganso não justificou tanto esse ano receber muito mais oportunidades, recebia sempre oportunidades entrando no segundo tempo. Em dado momento até justificou a oportunidade titular, mas quando foi, não rendeu. Agora mais recentemente, né, Grêmio, Fortaleza. E aí, assim, mais... Ano passado, com o Marcão, Ganso era titular. Então a gente não sabe ainda como que ele vai gerir essa situação. Se Ganso e Nenê vão jogar juntos, ano passado com o Marcão jogaram. O Nenê virou banco porque não estava rendendo. Enfim, tem uma série de coisas. Outro ponto não dá para jogar Marcão por um jogo só. Eu acredito que ele vai tentar fazer o mais parecido com o que o Odair vinha fazendo nesse jogo. Se a gente for lembrar, no ano passado, Oswaldo é demitido depois da derrota do empate contra o Santos na segunda rodada. Na terceira rodada contra o Grêmio, o Marcão teve um espaço curtíssimo. O jogo foi na quinta contra o Santos, o jogo contra o Grêmio era no domingo. E a gente tinha notícia disso, de que ele basicamente só armou os titulares e botou a galera para jogar. E a galera jogou e ganhou o Grêmio naquele jogo, até jogando bem. Então, assim, eu não duvidaria que ele fizesse isso. O jogo contra o Vasco tem um componente emocional gigante para a torcida. Mas para os jogadores nem tanto, talvez ali para Nenê, alguma coisa assim, mas não tem tanto. Então o Fluminense não precisa estar nervoso. Tem que encarar como um jogo como qualquer outro. É um jogo contra um time lá de baixo. A tabela ficou péssima para o Fluminense
com todos os resultados esperados até que aconteceram no sábado, tirando o único resultado bom que foi o empate do Grêmio com o Goiás. Mas assim, o Fluminense tem que entender, é um clássico, é um jogo complicado, tem todo esse histórico, ok. Mas é o Fluminense brigando pelo G4 contra um time que está desesperado contra o rebaixamento. Então o Fluminense precisa exercer o seu favoritismo e ganhar a partida. O componente emocional fica para a torcida, o componente futebolístico para os jogadores. Para fechar sobre a arbitragem, Rodolfo Toschi Marques. Ele já apitou 7 jogos no Fluminense, apitou 2 Fluminense e Inter no ano passado, né? Tanto a ida quanto a volta, deu confusão no jogo de volta, um gol lá que toca na mão do Cuesta, enfim, ficou essa discussão. Enfim, apitou Fluminense e Botafogo ano passado também, o jogo do Maracanã. Tem muito o que dizer sobre ele, né? Mas assim, é um árbitro que já deu algumas confusões em jogos do Fluminense. E apitando Vasco e Fluminense em São Januário, fico com medo. Enfim, logo após a partida tem live no canal, já estarei em casa se Deus quiser. Então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Saudações tricolores e que tenhamos uma live feliz. Até a próxima, valeu.